Nossa reunião então, oficialmente. Convidar vocês a abrir a sua Bíblia aí em 1 de João, primeira epístola de João, antes de Apocalipse aí, Judas, capítulo 2. Está lendo aqui do versículo 3 ao 8. Então, bem-vindo novamente, né? O nosso casal está presente aí. Uma honra ter vocês aí conosco. 1 João 2. Isso. Desde o início? Versículo 3 até o 8, não vamos estar lendo. Diz o seguinte: Nisto sabemos que o conhecemos, se guardarmos os seus mandamentos. Aquele que diz eu conheço-o e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Mas qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto conhecemos que estamos nele. Aquele que diz que está nele também deve andar com ele, como ele andou. Irmãos, não vos escrevo os mandamento novo, mas o mandamento antigo, que desde o princípio tiveste. Este mandamento antigo é a palavra que desde o princípio ouviste. Outra vez vos escrevo um mandamento novo, que é verdadeiro nele e em vós, porque vão passando as trevas e já a verdadeira luz ilumina. Amém? Somente até aí. Vamos fazer uma oração, agora vamos estar louvando ao Senhor. Eu pedi a Suzete para ministrar essa oração. Deus, na tua presença, queremos te agradecer pela oportunidade que nós temos de estar aqui para falar da tua palavra, para cantar louvores a ti, ó Pai. Senhor, conduza essa reunião e o teu Santo Espírito é bem-vindo aqui entre nós, ó Pai. Ó Deus, trabalha em nossos corações. É tudo que nós te pedimos em nome e pela graça de Jesus. Amém. Vivo falou alguma coisa? Não. Está chegando por aí. Você vê, está chegando. Meu
declaramos a tua grandeza, Senhor, em nossas vidas, Pai. Oh, Jesus, nós reconhecemos que tu és tudo, Senhor, e que sem ti nós não somos nada, Pai. E a ti nós damos toda honra e toda glória, Pai. E declaramos que tu és grande, Pai, tu és grande, Senhor. Tu és digno, ó Deus, de toda honra, de toda glória, de todo louvor e toda adoração, Pai. E diante de ti nós nos rendemos, Pai. Oh, Deus, receba a nossa adoração, Pai. Aleluia, Jesus. É o Senhor e nos dignos de louvor, na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, a cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra, grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por
agradecemos, Deus, por este momento de louvor e adoração, Pai. Gratos somos a Ti, Senhor, por termos esse privilégio de entrar na Tua presença e Te adorar, Senhor. Obrigado, Deus, pelo Teu amor por nós, ó Deus querido. Graças damos a Ti, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez reunidos na Tua santa e doce presença, Pai. E queremos Te agradecer, Pai, por todos os benefícios que o Senhor nos tem feito, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Graças a Deus. Nosso irmão Albert. O Albert. Você trocou seu nome, irmão? O povo troca toda hora, né? Eu creio que você já assistiu, você já deve ter ficado na certidão. Não corrijo mais não, irmão. Seja à vontade, meu irmão. Bem, graças a Deus, estamos aqui mais uma quinta-feira para a honra e glória do Senhor, para aprendermos mais da palavra do Senhor, ou para compartilharmos aquilo que nós temos aprendido, né? Temos essa praticidade onde é ministrado na escola bíblica dominical a lição, e aqui nós temos esse tempo para compartilharmos a lição. A lição de número 5, a autoridade suprema das Escrituras. Nós temos o texto bíblico básico em Neemias 8, de 1 a 6. E diz o seguinte: E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem na praça, diante da porta das águas. E disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim de homens como de mulheres, e todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu nela, diante da praça, que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante homens, mulheres, sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, estava sob um púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, à sua mão direita, Matitias e Sema, e Anaías, e Urias, e Uquias, e Maaseias, e à sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Asbadana, Zacarias e Mesulão. Esdras abriu o livro perante os olhos do povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs de pé. E Esdras louvou ao Senhor, grande Deus. E todo o povo respondeu, Amém, Amém. Levantando as mãos, inclinaram e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Quem dera se nós tivéssemos essa reverência toda à palavra de Deus, as leis que nos norteiam, como nós devemos agir, como nós devemos proceder. Hoje, se o culto começar a demorar um pouquinho, nós já queremos pirulitar, ir embora. E não estou aqui para acusar os outros, não, eu sou um deles, né? Então Você assim, paciente? E nós estamos com cadeiras confortáveis, com ar-condicionado, e às vezes a gente tem pressa de sair da presença de Deus. Esses dias eu recebi essas mensagens que às vezes a gente recebe no WhatsApp, e me fez pensar bastante, né? Resumindo, se você não prioriza a palavra de Deus, se você não prioriza tanta presença de Deus, como você vai fazer para passar a eternidade na presença dele? Então a gente tem que refletir um pouquinho, né? O que é realmente os nossos valores, o que é realmente, o que é importante para nós. O texto áureo, que está lá em Salmo 119, no versículo 105, diz o seguinte: Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Fantástico nós pensarmos que a palavra de Deus nos ensina o que nós devemos fazer, como nós devemos agir, mas muitas vezes nós
queremos agir do nosso jeito, nós queremos fazer da nossa forma. Nós nos enchemos de nós mesmos e esquecemos que a palavra de Deus é que tem que nos nortear. A palavra de Deus é que tem que mostrar para nós qual que é o caminho. Então, a autoridade suprema das Escrituras é o tema desta lição. Nós temos como objetivo dessa lição compreender a natureza e a finalidade da Bíblia. Crer que a Bíblia é a palavra de Deus revelada ao homem e reconhecer a autoridade divina das Escrituras. Estive lendo e ouvindo algumas coisas, alguns pastores pregando sobre esse tema, sobre a palavra de Deus. E já tem um tempinho que também nós professamos essa mesma fé. Quase que nós estávamos lá quando decidindo quais eram os bichinhos que entravam na arca, né? Matusalém é novinho na fé perante nós. Então, assim, a gente fica olhando quantas pessoas ainda duvidam que a Bíblia é a palavra de Deus. E se você tem alguma dúvida nisso, se você duvida que a Bíblia é a palavra de Deus, você terá muito problema com a sua fé. Você vai ter muito problema para servir ao Senhor. Então, para começo de conversa, você tem que crer e entender que aqui é a palavra de Deus revelada a nós. Se você compreender isso, já tem um pouquinho de sabedoria em você. Se você tiver alguma dúvida, irmão, você vai ter alguns problemas. Aqui vem falando sobre a origem das Escrituras. Antes, as leis do Senhor eram faladas, era oral. O pai falava para o filho passava para o neto, e eles tinham essa incumbência, porque não tinha nem a escrita. Então, aquelas coisas que Deus revelava para eles, ou mostravam para eles que eram corretos, eles iam passando, né, de boca em boca. E depois de um certo tempo, foi que surgiu, né, que saiu da oralidade, saiu da parte oral para a parte escrita. E aí surgiram alguns materiais para serem utilizados sobre essa escrita. Né? Tinha um papiro, que dá origem ao nome papel. Um dia eu estava em Caldas, achei interessante, eu estava lá no... Oh, quase não gosta de Caldas, né? Eu estava em Caldas e estava no Sesc. E veio um pessoal, uns japoneses, e eles têm uns guias, e eles são obedientes, né? O guia vai andando e eles realmente vai escutando. Acho que se fosse nós brasileiros, fica aqui que eu vou por ali e tal. E eles são muito metódicos. E assim, no centro de uma piscina, tinha uma vegetação lá interessante, bonitinha. Eu achei aquele negócio bonito, mas nem me interessei em saber. Aí ele veio, aquele guia chegou e falou, isso aqui é o papiro. Aonde começou a escrita foi através dessa coisa que eu estava no meio de uma piscina, que eu nem sonhava que era aquilo ali. Então, essa vegetação, ela nascia ali ao redor do rio Nilo, e eles tiravam dela para poder escrever. Depois foi utilizado também pedras, né? Moisés recebeu os mandamentos ali escritos em pedra. E também foi utilizado couro, né? Que são os pergaminhos, que eram couro de animais devidamente raspados, onde ficava uma superfície lisa, plana, para que pudesse escrever. E quando Esdras, quando pediu aqui, fala exatamente para ele trazer o rolo, os rolos da lei. Então chega e abre na frente do povo. Então essas foram as três formas, né, que foram utilizadas. Então nós temos as origens das Escrituras. O que significa Bíblia? Conjunto de livros, ou uma biblioteca. E nós falamos ela aqui no singular.
E vem biblion, que é o plural, que são vários livros. E temos alguns gêneros na Bíblia. Gêneros, como que ela foi escrita. Nós temos ali narrações, né? Pessoas narrando a história, principalmente a história mesmo de Israel, a história do povo de Israel, e algumas exigências que Deus fazia ao seu povo. Então aquilo era uma narrativa, onde fala aqui no capítulo 8, por exemplo, ele descreve um momento marcante, né? Esse momento onde o povo pediu para Esdras ler o livro. É uma narrativa. Nós temos as leis. E as leis, para mim, é uma das partes mais interessantes. Porque sem lei você não consegue se nortear, você não consegue ser nada. Você não consegue ser nenhuma nação. Então as leis norteiam o caminho, o que você deve fazer, como você deve conduzir. A Bíblia também consta como poesias, são os livros, tem vários livros que é poesia. O mais famoso dele é Salmos. Salmos são poesias, são cânticos, eles eram cantados. E tem vários, né? Encontramos também profecias. Aí entra os profetas maiores, profetas menores. E eu sempre ficava assim, indignado, falando, gente, por que só porque o cara escreveu um pouquinho, né? Escreveu ali uma páginazinha só, um capítulo, é um profeta tão pequeno, um profeta menor. E não é bem assim. Então, nós temos ali as profecias, nós temos os evangelhos. No Novo Testamento nós já entramos ali a respeito dos evangelhos. O escritor aqui, ele menciona sobre o gênero literário, que encontra-se as passagens acerca da vida e as obras de Jesus. O interessante é que se você pegar nos evangelhos, nós temos 3 evangelhos sinóticos, que são sinônimos ali um dos outros. Dizem que Marcos foi o primeiro a ser escrito. O livro de Marcos vai ali até o capítulo 18, onde todos os outros vai se referir a ele. Então, a partir dele, tem os outros evangelhos. E é bem interessante, se você for estudar, tudo tem um significado. Se você for pegar nos evangelhos e você for olhar lá no tabernáculo, tudo tem um significado. Os 4 evangelhos, lá tem a aplicação lá atrás, as cores, as cordas, tudo uma coisa tipifica, ou seja, tudo que você pegar na Bíblia, uma coisa vai afirmar sobre a outra coisa. Tudo que você tem aqui no Novo está testificando o que o Velho tinha anunciado. E se você pegar toda a Bíblia, ela está se referindo a Jesus. O foco, né, o foco principal será Jesus. Os detalhes do tabernáculo. Né? Tudo. Por que a estaca ia só até tal... Você não enfiava a estaca até certa profundidade. Né? Por que as cordas eram de couro ali? Tinha todo um significado. E nós não vamos entrar muito por esse ângulo aqui, porque nós estamos meio que pincelando, né? Mas é muito profundo e vale a pena a gente estudar e ver. E até um vídeo, né? Chamou o pastor? Carlos. Não, o pastor que fez o vídeo. O escreveu Bom Dia Espírito Santo lá, é o Benny Hinn. Benny Hinn, aquele vídeo é fantástico. Tabernáculo. Muito bacana, explica muita coisa pra gente. Benny Hinn, não sei Naquela época ele fez aquele vídeo, hein? Não sei nem se ele é vivo hoje em dia. Ele é. Acho que não sei. Ele é. O Benny Hinn, não sei quantos já teve o privilégio de vê-lo, né, ministrar. Eu, certa vez, eu vi no Rio Vermelho aqui, negócio.
Você era meio invocado. Então, assim, nós víamos por telão, né? Porque não deu para entrar lá no Rio Vermelho, não. O negócio era meio concorrido. Ele era daquela que pegava o paletó, e na hora que fazia, o povo caía tudo. Então, uma unção. E se vocês pegarem os livros, né? Você pega Bom Dia Espírito Santo, a Suzete acho que já leu umas 2 ou 3 vezes. São 2, né? São 2. Então, assim, realmente faz a diferença, ensina muito pra gente. Né? A persistência dele na busca do Espírito Santo. Tremendo. E se nós for pegar um pouquinho a lição passada, nós estávamos aprendendo sobre o Espírito Santo. E você aprende muita coisa, né? Primeiro, que o Espírito Santo, ele tem poder de nos vivificar, trazer vida. O Espírito Santo tem poder de convencer. Às vezes nós queremos pregar para as pessoas e queremos que a pessoa aceite o que a gente... Ou seja, a gente quer fazer o papel do Espírito Santo, a gente quer convencer as pessoas. E isso é papel do Espírito Santo. Cabe mais a nós dar um bom testemunho e as pessoas ver Cristo em nós do que nós, né? E voltando para essa lição, tem as epístolas de Paulo. Paulo é fantástico, né? Se você pegar, praticamente escreveu quase 50% do Novo Testamento. É um camarada, esse era um camarada que... Empenhado, né? Totalmente diferenciado, né? Você pega, por exemplo, lá nos Evangelhos, você está pegando 3 pescadores. Depois você teve um que era médico, então tinha ali toda uma diferença. E é interessante você pensar sobre isso, porque aqui vai falar sobre a inspiração das Escrituras. E cada um que escreveu tem o seu estilo. Tem gente que acha que a Bíblia foi tipo, o camarada, Deus possuiu o cara e o cara fez tipo uma psicografia lá de Chico Xavier e escreveu. E não foi assim, né? Tem uns que pensam que Deus falou, foi ditando e a pessoa escrevendo. Também não foi dessa forma. Se vocês pegar, por exemplo, a palavra inspiração, você é igual na respiração, você inspira, né? E você respira. Então o que é? É de fora para dentro. É onde Deus soprou o seu próprio ar para dentro, a sua própria lei. Tudo que ele queria, ele colocou dentro do homem e o homem escreveu. Mas o homem conseguiu colocar alguns traços dele. Se você pegar Paulo, por exemplo, tem uma escrita mais diferenciada. Então, cada um escreveu de acordo à época em que ele viveu. Inclusive os pesquisadores, alguns até que até ateu, fala que não tem como negar a existência divina de Jesus, porque cada um escreve a mesma coisa, relata as mesmas coisas, mas de forma diferente, mas os relatos são os mesmos. Coincide, é onde está a autenticidade da coisa, cada um fala do seu jeito, quer dizer, todos viram, todos presenciaram e se expressa de forma diferente, é onde é a prova que Jesus existiu e que ele foi divino. Cada um apresenta do seu ponto de vista, né? Porque na história cada um está vendo a coisa por uma ótica. Nós aqui, por exemplo, eu estou vendo o Albert de uma forma que eu consigo ver o solado do sapato que ele está com a perna cruzada. Já quem está daí não consegue ver. Se eu for descrever esse momento aqui, vai ter coisas que vão divergir do que os outros estão vendo. Então é interessante essa divergência aí, mas que tudo se harmoniza. Né? Tudo já tinha um propósito, né? É interessante essa divergência, mas por outro lado, nenhum entra em contradição. Se harmoniza. É isso que a palavra de Deus, ela é fiel. Todos os relatos têm uma visão diferente, mas a coisa é a mesma. Não tem como negá-la. Não tem como. Você pode até não aceitá-la, você pode até duvidar, mas desmentir ela não tem como, porque ela é infalível. Né? Então, assim, é incrível como a palavra de Deus é perfeita. Acho que a palavra melhor se encaixaria isso, é perfeita. Falando sobre a questão da Bíblia e que a biblioteca, né, é interessante também, porque às vezes as pessoas acham que houve uma manipulação. Não, isso aqui foi uma pessoa que criou toda a Bíblia, mas isso aconteceu ao longo da história. Não teve um responsável principal para dizer, foi esse camarada aqui que organizou
toda essa biblioteca, não. Ela foi se organizando ao longo da história, cada um escrevendo e, como foi dito, né, compactuando aquilo que o outro estava falando, afirmando aquilo que o outro estava falando. Você vê o livro de Gênesis, você vê o livro de Êxodo, e aí vai, aí os livros proféticos, né, e aí vem os evangelhos todos escritos. Quer dizer, não teve uma pessoa que viveu essa vida inteira aí para segurar essa onda toda e dizer, não, vai ser assim, porque foi mais velho, né? vai ser assim porque eu quero que seja assim. Como muita gente, às vezes, tem gente que chega a esse ponto, né, de achar que não, isso é uma manipulação, é um negócio que não para pensar na história. Olha quantos anos, né? Milênios. No ano 300 houve uma convenção, né, a Convenção de Trento, onde houve essa decisão, quais os livros participariam. Por isso que existe uma divergência aí das Bíblias evangélicas com a Bíblia católica, porque ali houve, vai entrar esses livros, esses podem fazer parte, e outros entraram depois, né? Então tem toda uma foi toda uma convenção, e esses livros cada um foi achado num lugar. Uns acharam que foram escritos, disseram que foram nas cavernas, outros acharam em outros locais e juntaram e foi feito a Bíblia. Agora você já pensou, um camarada que escreve um negócio lá num país, o outro escreve num outro idioma, porque se você pegar tem lá aramaico, tem outras versões hebraicas, e aí depois você pegar, colocar todos eles e nenhum desmentir. Muito doido. E o interessante é que se você ler um texto da Bíblia hoje, você tem uma revelação, Deus fala com você a respeito daquele texto. Amanhã, depois, você está vivendo uma outra realidade. E você lê aquele mesmo texto. E ele vai falar com você diferente, mas vai te edificar da mesma forma. Foge da nossa razão, né? E às vezes a gente fica preocupado em ler livros, ler outra coisa, e nós devemos ler a Bíblia. João Wesley foi conhecido como o pregador de um livro só. Quem dera nós possamos ser conhecidos dessa forma. Porque se nós conhecermos toda a Bíblia, se nós colocarmos em prática o que está aqui, nós seremos invencíveis, nós seremos infalíveis, porque a Bíblia é invencível, ela é infalível. E se nós seguirmos o que está aqui, mas nós insistimos, né, em ver os problemas, em esquecer de olhar para Deus, no lugar de ler aqui, às vezes queremos ver o que está na internet, no livro, no zap e por aí vai. Então que nós possamos saber. Aqui vem falando das teorias insensatas. É a teoria do ditado verbal, que é aquilo que eu falei agorinha, onde foi ditado e a pessoa escrevia. São teorias insensatas. A teoria da inspiração natural, ou seja, uma pessoa que era dotada de uma sabedoria e ela ia lá e escrevia. Teoria da inspiração de ideias. O que é isso, Walter? Deus simplesmente dava para a pessoa um norte, ou seja, um tema, e ele escrevia do jeito que ele queria. Então não é dessa forma, né? A teoria corrente que a gente crê é essa, onde Deus inspirou, Deus colocou no coração e as pessoas escreveram, né? O poder das Escrituras. Todos nós aqui sabemos o poder que tem. Se nós buscarmos a palavra de Deus, se nós realmente... você pode ler um texto mais simples. Você pode ler até a genealogia. Que se você ler, Deus vai falar com você. Eu mesmo, certa vez, estava lendo. É difícil quando você pega para ler assim, vou ler a Bíblia. Na hora que você pega uns livros, é difícil. Fulano gerou, fulano gerou. E aí vai. Você leu aí no começo? Aqueles nomes, né? Aquelas coisas bom para pôr os filhos. Esses dias eu fui estudar de curiosidade
eu falei, gente, é muito louca a coisa mesmo, É, né? só. Raabe foi tataravó de Davi, né? Exatamente. Então, Se você pegar, você fala assim, gente, mas eu estou lendo algo aqui, aí você chega e vê que eu não preciso ser perfeito, eu não preciso ser um superstar para mim ter a salvação. Não, a salvação não é por merecimento, a salvação não é pelo algo bom que eu faço, ou que eu deixo de fazer, porque eu não bebo, porque eu não fumo, coisa que realmente eu não faço, né? Mas não é por merecimento, é pela infinita misericórdia de Deus. Não é porque eu nasci com sangue real que eu vou ter lá na frente a vida eterna. Você pega lendo lá as escrituras, você lendo a genealogia, você vai ver, você vai pegar uma prostituta, você vai pegar, se você pegar, por exemplo, o exemplo de Raabe, mas como que ela entrou na genealogia de Jesus? Ser cananeia foi uma prostituta, né? Brincadeira. Se você analisar, qualquer um pode estar no centro da vontade de Deus, basta você obedecer, né? E no momento que coube a ela fazer algo ali, de esconder aqueles espias ali, ela foi lá e escondeu. E eu creio que a partir daquele momento também ela mudou. Porque quando você tem um encontro com Deus, quando você tem um encontro com o Senhor, as coisas mudam. Aquele texto que você leu no início é fantástico. Como pode uma pessoa falar que crê no Senhor, que crê na palavra do Senhor, mas se ele não obedece? Se você não obedece à palavra do Senhor, você me desculpa, mas você não crê. Uma vez me questionaram sobre a genealogia de Jesus. Fulano de não sei quem, José. Aí Jesus é filho de Maria com o Espírito Santo. Onde é que entra? Porque genealogia de Jesus, ele é filho de Maria com o Espírito. Falei, gente. Quer dizer, ele é filho adotivo de José, né? Isso. Mas tem gente que gosta assim da explicação e precisa ler, não tem como ser. No pé da letra, né? Aqui vem falando sobre a reverência do povo. Aquele texto que nós lemos lá atrás. Primeiro, prazer do povo falou, traga a lei. Aí todo mundo fica na praça. Aí começou no amanhecer, até o meio-dia foi limpo. Imagina isso. Você ouvir uma lei de manhãzinha, na hora que o sol está saindo até o meio-dia, e pelo que eu vi aqui, era de joelho mesmo, com a boca no chão, porque eles adoraram, levantaram as mãos, adoraram ao Senhor e se prostraram. Então, se nós tivermos essa reverência às coisas do Senhor, não precisa ser dessa forma hoje em dia, mas pelo menos, irmãos, quando estiver lendo a palavra na igreja, pelo amor de Deus, você é jovem, aprenda isso. Não ande. Tenha reverência. Eu falo que a assim, pregação, concentra, é o que a gente sempre ensina. a gente tem que ensinar. Porque às vezes a gente fica olhando na igreja, está tendo ali um momento, está lendo a palavra, as pessoas conversando, as pessoas andando, querendo sair para tomar água. Uma importância, né? Pior que são os que trabalham na igreja. Eu pessoal do louvor. Só que sofrem, às vezes, no próprio corpo, as consequências. Não que Deus vai sair matando, mas essa falta de reverência que nós temos com as coisas de Deus, nós pagamos por isso. Eu só queria puxar um pouquinho aqui para essa parte, que é o que você está lendo, o poder das Escrituras. Eu acho tão tremendo, assim, o poder das Escrituras, que é o que está falando aqui, só que assim, a pessoa tem que ter humildade. Por exemplo, quando a pessoa entra numa igreja ou abre uma Bíblia, é porque ele teve humildade. Ele teve humildade, por exemplo, tem gente que fala assim, o que você está fazendo aqui? Isso aqui. Mas eu já acho o contrário, uma pessoa que sai, levanta da casa dela e entra dentro de uma igreja para ouvir a palavra de Deus, ele já foi humilde, ele já está tão sedento. Não adianta ele foi ali para fazer negócio, ele foi ali para fazer... Não, ele foi ali porque Deus levantou e ele foi humilde para ouvir a voz de Deus e levar ele até ali. E eu vi
a palavra, por exemplo, quando você está no culto, quando você está sedento e alguém lá abre a palavra e lê a palavra de Deus, tanto que é gostoso no coração da gente, tanto que aquilo vem como um bálsamo e fala, o Espírito Santo fala com a gente. E outra coisa também, o Samuel falou assim, acho que está todo mundo lendo o mesmo, propôs o mesmo programa de Bíblia que eu pus no meu celular, porque toda vez que eu chego no culto, que ele tem, às vezes ele vai na presbiteriana, que é o namorado dele é de lá, às vezes, ele fala assim, eu chego, tá falando que eu li naquele dia, eu acho que está todo mundo lendo e lendo junto comigo. Aí eu falei, meu filho, ele falou isso sabendo também, né? É o Espírito Santo falando com a gente. Muitas vezes a gente está lendo a palavra de Deus no sábado, no domingo, quando a gente chega lá no início de manhã, lê a mesma coisa, cântico. Às vezes você está em casa, você pega o violão, você vai cantar uma música, chega lá, está cantando a mesma música. Então, assim, é o Espírito Santo trabalhando, falando, conversando. E eu creio tanto, assim, no poder da palavra, dessa palavra aqui, escrita, né, que eu já dei muita Bíblia nessa vida. Eu até estava lembrando que o Alvo estava falando, eu lembrando tanto. Tem gente que não tem como você falar. Por exemplo, eu estive 2 anos com a minha dentista e eu vi o tanto que ela tinha e respeito, a devoção dela, que tinha uma santa, metade do tamanho dela assim, antes da gente entrar. Não estou condenando. É uma religião dela e respeito. E ela é uma pessoa muito ética, né, também. E eu falei, como que eu vou falar para uma pessoa que crê em Deus, né? Então eu falei, eu vou falar com o meu testemunho de estar junto dela, né? Assim, não ficar pregando para ela, mas a minha pessoa junto dela. E no final, quando era o último dia de eu estar ali, eu fui lá e comprei uma Bíblia bem bonita mesmo, fiz uma dedicatória, embrulhei e cheguei e entreguei para ela. Agradecer a dedicatória, agradeci a ética profissional dela e tudo. Então, assim, eu creio, e também esse dia eu contei para vocês também que tinha um Halloween, contei, né? Não. Que as criancinhas do prédio, eu fiquei pensando aqui, eu peguei, juntei, comprei um monte de biblinhas, mas bíblias mesmo, não era de desenho não, biblinha pequenininha, e dei para as crianças do Halloween, depois vi um fruto. Compramos chocolate, balinha, não sei o que, fizemos um saquinho com kit com a Bíblia dentro, e os meninos chegavam para tocar, tá aqui a texto. Evangelizou. Depois a criancinha, se brigar contra. O João tinha 4 anos, uns 4 anos. Aí a mãe dele, a gente estava na piscina, a mãe dele falou assim, João, fala pra tia, me chamando de tia, né? Que é que você ficou falando esses dias? Todo dia que eu tenho que fazer. Era justamente a palavra de Deus. Todo dia ele falava, mãe, lê pra mim. Nós estávamos na piscina, chegou lá dando esse Você pegar a Bíblia então, e abrir a Bíblia em qualquer parte e for marchando dentro da sua casa, lendo a palavra de Deus. Isso é o poder. Não tem Das como o escrituras. inimigo também entrar, né? Ele vai saindo e em retirada. Né? Então, assim, eu creio profundamente na palavra de Deus. Se eu for como doutor, eu vou falar que eu vou ficar mais ainda, falando mais. Porque... É uma boa estratégia, o nosso condomínio o pessoal faz de vez em quando. Se vier esse ano, vou providenciar. Não, e Pois é. Que amor que eu senti por aquelas crianças. É uma benção. A hora que eu abri a porta, eu enchi o olho d'água, ver aquelas crianças tão inocentes. Fantasiadas de bruxa, de esqueleto, disso, aquilo outro. Então, quando teve um que era maiorzinho assim, que ele viu a Bíblia, ele falou, nossa, tem uma Bíblia aqui, e ele parece que eles fazem algo de ver aquela Bíblia. Então, assim, foi tremendo. Fazer na casa nem tinha, né, sobre de Bíblia. Eu não sei o que foi, mas ele engasgou, para que ele viu, e eu engasguei junto. Nós, no final do ano, sempre, os funcionários lá, acho que cada uma deve ter pelo menos uma meia dúzia de Bíblia. Porque na cesta que a gente dá no final de ano, dá uma Bíblia. Porque para nós é o mais importante. Se nós valorizamos isso, então é isso que eu tenho que dar. Né? Se isso tem valor para você, as pessoas têm que ouvir. Desde que a gente abriu a loja lá, amanhã, por exemplo, é sexta-feira. Todas as sextas-feiras nós temos um culto. E eu não faço fora do horário de trabalho, faço durante o horário. Então, por exemplo, todos os dias, 10 para as 8, a gente chega para abrir a loja, então nós vamos pegar 10 para as 8 e vamos reunir
Porque está no horário de trabalho, então todo mundo tem que participar. Não tem aquele negócio de dizer, não vou chegar lá mais cedo, não vou fazer isso, não vou fazer outros horários. Por quê? Porque eu creio que tudo que nós temos é Deus que nos deu. E é pela sua infinita misericórdia. Não é pela nossa competência, não é pela nossa sabedoria, não é porque nós contratamos pessoas capazes. Nós lá temos até nossa metodologia lá é até o contrário. A gente pega, não tem 16 anos que a lei permite, é a hora que a gente contrata. Para quê? Para mostrar que é Deus que sustenta, é Deus que dá a direção. Então, a Bíblia é isso. Se nós pegarmos, né, a palavra do Senhor e colocar ela em prática, ela vai fazer diferença na minha vida, na sua casa, no seu trabalho, na sua escola, no seu futuro. Quantas pessoas a gente vê que não buscaram a presença de Deus e tem um futuro tão terrível? Davi fala uma coisa que eu vivo e vejo. Eu já fui moço, hoje sou velho, mas nunca vi o justo mendigar o pão. Eu venho de um lar muito simples, muito simples. Já passando perrengue de tudo quanto é maneira. Mas nunca faltou nada. Nunca faltava. Passar dificuldade, passar aperto. E os maiores apertos, quando nós éramos pequenos, era quando meu pai não estava na casa do Senhor. A partir do momento em que ele foi para a igreja, as coisas mudaram. Porque Deus tem esse poder de reverter, transformar até maldição em bênção. Eu falo porque eu vivi e vivo isso. Em todas as áreas. Na área de saúde, já passei por perrengues. Fui acometido certa vez por um tumor, e só eu sei a dificuldade que é você ser diagnosticado com tumor. Às vezes você olhar para a esposa, olhar para o filho, dar um beijo e pensar, como que vai ser? Você ir para fazer uma cirurgia e meio que despedir. Mas Deus tem o melhor. Deus não falha. Essa palavra aqui. Nós passamos agora por uma experiência na igreja, né, com o pastor Silso ali, que foi terrível. Era um dia da Bíblia. Estava tendo a marcha para Jesus ali, a marcha para Jesus. Pastor Silso lá fotografando, não se sente bem, vai para casa, passa, né, começou a passar mal, falou, não, me leva para o hospital. Resumindo, teve um infarto, parada cardíaca. Eu conversando com o pastor Salmo, ele falou, uau, eu vi ele preto, ele foi roxo, não, foi preto, sem vida. E os médicos dando choque nele, e de repente ele volta e diz que amanhã, né, ele já está indo para casa. Glória a Deus. Deus é bom. Vai ter passado um filme pela cabeça do pastor Salmo. Não. Que também está com problema sério de coração. Tem um áudio dele, eu não sei quantos de vocês viram aquele áudio dele. E ontem, na hora que ele foi conversar comigo, assim, ele vai começa a falar e começa a chorar de novo. Então, quando a gente passa por algumas coisas assim, a gente começa a ver mais o poder de Deus. Pensar que Deus criou os céus, criou a terra, Deus conhece cada estrela que está lá, né? Mas Ele importa comigo, com você. Ele tem o melhor para mim e para você. E tudo que você precisa está aqui. Você não precisa de nenhuma profecia da irmã fulana, não, todas as profecias e tudo que você precisa está aqui. Nós precisamos estar na igreja para termos comunhão, para aprendermos mais. Mas o que você precisa, o manual seu é esse aqui. Amém, irmãos? Amém. Então, é isso aí, se alguém quiser. Falando sobre a questão do valor da palavra, né, quando vai ler a palavra no culto, eu considero assim, eu já levo um pouco mais além, sabe? Eu aprendi a viver dessa forma. Às vezes é custoso você ficar, às vezes você está num lugar, antes as igrejas tinham muito banco de madeira, né? Quantas vezes a gente ficou no culto de 2 horas, 3 horas, em banco de madeira. E ela ficava ali o tempo inteiro.
doía às vezes a coluna, você dava uma mexida pro lado, ajeitava para lá, para cá, ficava de pé e tal. Mas o que eu quero dizer com isso? A gente tem recursos para a gente persistir numa coisa. Então eu entendo que durante um culto, eu pelo menos eu trago isso para minha vida. Eu não costumo ir para a igreja e sair antes de terminar. Não, dificilmente vocês vão me ver fazer isso. Se eu fizer é porque teve uma coisa, um motivo que não tinha como contornar e eu tive que sair. Mas eu vou, seja a reunião que for, seja lá no templo ou seja aqui, que aqui também nós somos uma igreja. Então eu chego, comecei e fui para perto com aquele propósito, eu termino aquele culto, terminei o culto, aí eu vou embora. Então, tanto a reverência durante o período, isso eu aprendi, passo para os meus filhos. Eu acho que cada um de nós devemos fazer isso e também passar para aqueles que dependem de nós, né? Sabe, essa reverência à palavra é o mínimo que nós podemos fazer, é o mínimo, sabe? A palavra e ao culto a Deus, porque a gente vê outras religiões mais extremistas aí, hoje nós não vamos fazer igual eles, mas você vê o camarada lá, bateu o sino lá, ele está lá, próximo no chão, saca do seu tapetinho, onde ele estiver, joga no chão, se ajoelha e adora ali pelo tempo determinado. Que a hora que dava a hora, a pessoa pegava o tapetinho lá, o cantinho lá, ajoelhava lá. E tem o rumo certo, que é pro lado onde o sol nasce. Não é qualquer lado que põe a cabeça, não. É virado para onde o sol nasce. Deve ter uma bússola, né? Deve ter uma bússola para saber. Não, ele sabe, eu não sei, mas é sempre quando o sol nasce. Tem a hora e o lado certo. Existe toda uma disciplina nisso daí, né? Então, assim, é possível para nós que somos cristãos também, que somos evangélicos, fazer um culto com uma disciplina, né, que não seja tão exagerada, mas que seja básica. É possível. Se eles conseguem, e conseguem nesse rigor todo, sabe? E quanto mais nós que conhecemos, porque a verdade ela traz uma certa liberdade, né? E a gente acaba confundindo essa liberdade, né? A gente acaba exagerando um pouco com essa liberdade. Não, Deus é bom mesmo, Deus está aqui, Deus sabe mesmo, Deus não sei o quê, então a gente acaba banalizando. Acomodando, de certa forma. Acomodando e banalizando a presença dele, a nossa atitude na presença dele. Mas, excelente palavra, essa palavra de hoje, né? Igual da Escritura. Essa noite eu tive uma experiência interessante. Já me surpreendi algumas vezes com Samuel e essa noite eu levantei. Eu tenho o hábito de levantar 2 vezes à noite. Já, posso estar onde eu estiver, 2 vezes na noite eu levanto. Eu levantei lá pelas 3 horas e o Samuel tem o hábito de estudar na madrugada. Nessa hora ele está na faculdade, quando ele chega ele vai fazer os trabalhos dele e tal, e ele não tem esse negócio de horário não. Tem dia que ele vai até às 5 horas da manhã. Aí, ontem eu acordei, essa noite eu levantei, era 3 horas da manhã e ele está lá. Aí ele deixa só uma luzinha pequena assim acesa e ele está lá. Eu cheguei, caladinho, nem me viu. Eu cheguei, estava lá na Bíblia, escrevendo um negócio no computador, olhando assim. Aí quando foi hoje cedo, eu me deu umas 4 páginas, né? Um estudo que ele estava fazendo sobre o Salmo 84. Irmãos, pensa num pai que quase explodiu na hora que leu aquilo ali. Eita! O Suzete até falou, acho que nós temos outro alambrizote, nós temos alambrizote. Gente, se vocês verem que maravilha, como ele escreveu bem, eu fiquei assim, tal do pai, né? Joga confete, dá umas babadas, tal. Mas é um prazer você poder ver seu filho buscando na palavra, se dedicando, se gastando tempo, né? Isso para nós, se a gente conseguir. E ele está falando exatamente no Salmo, ali exatamente sobre isso, né? Onde o camarada ensinou seus filhos. Onde ele ensinou seus filhos a adorar a Deus, ministrar louvores ao Senhor. E ele estava escrevendo exatamente sobre isso, como inculcar nos filhos buscar a presença do Senhor. Isso é muito importante. Verdade, mas é isso. E mais uma vez o elogio do Samuel.
A voz dela é fantástica. Vira e mexe, tanto aqui no grupo aqui. O pessoal sempre fala, nossa, ela tal, ela isso. Eu falo, gente, é promessa de Deus, porque Mas dentro do ventre da mamãe, ela já ouvia os louvores, já cantava junto com a gente, já... Fica uma dica aqui, tá? Passa esse louvor pra ela. Cadê aquela outra menina? Mas é dela. Passa É esse dela. louvor. Hoje eu marquei com ela, passei pra ela, conversei com ela cedo, estava tudo certo. Mais tarde ela me manda mensagem, pai, lembrei, tem que ir pra casa direto hoje, porque tem que arrumar as coisas. E ela já chega já um pouco tarde, né? Então, Amém. falei, não, tá dispensado, não vou. Papai Por uma boa causa, né? Então, nós vamos fazer uma oração. Nós temos estado orando pelas pessoas do grupo, temos orado, temos acompanhado. Eu fiquei feliz de saber que no curso lá, que o professor Fausto está sendo sempre focado alguns pontos que nós estamos exercendo aqui. Oração uns pelos outros, nós temos focado isso bastante aqui. Né? Comunhão no partir do pão, que é esse momento alegre nosso aqui, mas também no partir do pão, às vezes na dificuldade de um de outro, que você pode ajudar com alguma coisinha, nós temos compartilhado isso aqui também. Né? É na comunhão, na oração e no partir do pão. Esse grupo tem estado nesse foco, né, João? Então a gente fica feliz de estar podendo estar nessa direção. Com certeza. Estamos nessa direção, então fiquei feliz. Falei, gente, nós estamos na direção mesmo que a igreja tem focado. Nós vamos estar orando aqui, nós temos orado também para que Deus possa alcançar as pessoas aqui na redondeza, as vizinhanças do João Henrique da Vanusa aqui. Deus possa estar estendendo aí essa palavra, que possa alcançar essas pessoas. Como? Nós não sabemos, nós vamos sair batendo de porta em porta, mas Deus pode mover um coração, Deus pode tocar. Um dia desse nós fizemos ali, ó, a reunião. Foi quase um culto ao livro. Parabéns. O João preparou lá, o João dispôs fazer lá, nós fizemos ali fora. Então, assim... Aqui nós já tivemos reuniões aqui, onde nós estamos aqui, onde as pessoas ficavam de trás aqui ouvindo o louvor, você lembra? Então, Ele disse que ia colocar a cadeira aqui para escutar o louvor. Então, assim, e a gente continue assim, continue. A família dele, a família inteira para ganhar, né? Eu queria que eu veio morar aqui do lado, não foi? Maior flor, né? Nós vamos continuar orando por eles. Que eles possam estar sempre ouvindo desse lar louvor ao Senhor. Que daqui da sua casa possa estar saindo sempre louvor ao Senhor. Porque a gente fala mais através dos testemunhos. Porque às vezes, não estou falando da sua casa, mas às vezes tem gente querendo pregar para os outros, mas às vezes da casa está saindo brigas, está saindo contenção. Que aqui possa sair louvor e adoração ao Senhor. Isso constrange as pessoas. Isso realmente é o Espírito Santo que vai e fala. E nós temos que orar hoje pelo João, gente. O homem fez um canal ali, mas olha o tanto que ele tá tristinho. Pensa o homem, tá cabisbaixo, João. Tá todo anestesiado ainda, boquinha torta, tal e coisa. Que Deus esteja restaurando você por completo, João. Que esse tratamento de canal seja uma bênção. Porque Deus tem o melhor para você. Teve o Luiz também, né? O Luiz, Hoje ela terminou lá para tirar Ah, é o Gaúcho. É o homem da faca? Eu vi a Luísa, não sabia quem era. Então ficar com a briga das facas. Faca, tem um chapéu meu lá. André? Aquela faca. Não sei se o José viu ele aqui. A Suzete é junto. Ah, o bebê já tinha entrado 7 meses. Perdeu o bebê ontem. Nem sabia que o bebê estava morto na barriga dela. Hoje ele fez Hoje que ele foi internar para fazer induzido, né, o parto induzido, para poder tirar o bebê. do jeito que ele gosta de criança, ele devia estar sonhando. Vamos orar, né? Vamos dar as mãos nesse momento. Vamos orar todos juntos. Eu vou estar iniciando, mas eu conto que vocês também estejam conversando com Deus nesse momento. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, Pai, nós apresentamos a Ti todos os nossos anseios, Pai. Nós queremos fazer conhecidos do Senhor tudo aquilo que tem atribulado a nossa vida, tudo aquilo que tem sido incômodo à vida dos
dos teus filhos que estão aqui, aqueles que não estão também. Visita cada vida, visita, Pai, cada um, seja no programa de saúde, no problema financeiro, traz solução. Ó Pai, traz abastança, traz saúde. Ó Pai, traz conforto ao coração daquele que está, ó Pai querido, abatido, daquele que está, ó Deus querido, com a sua autoestima, Pai. Traz, ó Deus querido, revelação da tua palavra para essas pessoas, para esses irmãos que estão nesse grupo, que fazem parte desse grupo, que vêm aqui, ó Deus, que não puderam estar aqui hoje, mas que o Senhor conhece cada um onde eles estão ali, ó Pai, a necessidade de cada um deles. Continuamos orando por este grupo familiar, consolida aqui, ó Pai, as pessoas que estão no padecendo, ó Deus, que traz, ó Deus querido, salvação àqueles que cercam aqui essa vizinhança, seja no lado da direita, da esquerda, da retaguarda, da frente. Vai de encontro a cada um, ó Pai, que o Espírito Santo possa alcançar essas pessoas com salvação, que o Teu Espírito Santo possa, ó Deus, preparar um momento para que essas pessoas possam estar se rendendo ao Senhor. E que este grupo familiar seja esse canal, Pai, de alcançar essas vidas para o Senhor. Seja um canal de bênção para essas pessoas. Seja um canal de vitória para eles, ó Pai. De refrigério das suas almas, em nome de Jesus. Seja, ó Pai, um canal de libertação de famílias aqui, ó Pai, em nome de Jesus. Nós te oramos, te agradecemos. Cobre cada um de nós que estamos aqui, ó Pai, com a tua proteção. Deus, em nome de Jesus. E abençoa cada um de nós que estamos aqui, ó Pai. Seja no lar, seja no trabalho, seja onde quer que nós estejamos, esteja conosco, nos guardando e nos abençoando, em nome de Jesus. Amém. A vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. a vitória é nossa, Pelo sangue de Jesus. agindo Deus, Quem impedirá? se Deus é por nós, Quem será contra nós? o Senhor é o meu pastor, E nada me faltará. tudo posso, Naquele que me fortalece. eu e minha casa Serviremos ao Senhor com amor e alegria. Glória a Deus.